Fala galera, meu nome é Marcel. Hoje a gente vai fazer um exemplo de linearização de funções não lineares, que é um dimensionamento de um sistema produtivo. O problema, inicialmente, é o engenheiro de produção de uma fábrica de camisetas esportivas está realizando o planejamento da produção agregado. Os produtos A, B e C compõem a mesma família de produtos e se diferenciam entre si apenas pelo tecido que são confeccionados, apresentando processos de fabricação semelhantes. O custo de produção desta família de produtos é definido conforme a equação a seguir. Cp seria igual a 9,5 Q se Cp for menor ou igual que 1.500. Se Cp estiver entre 1.500 e 2.000, a equação é 9 vezes Q mais 750. Se Q estiver entre 2.000 e 3.000, a equação é 8,5 Q mais 1.750. E se Q estiver entre 3.000 e 4.000, é 7,5 Q mais 4.750, onde Q é a quantidade total de produtos a ser produzida. É justamente aquilo que eu estou definindo no meu planejamento agregado, que é o planejamento que não define qual tipo de produto, mas sim está na esfera das famílias de produto. Bom, os custos com os materiais diretos dos produtos e os seus respectivos preços de vendas são representados nessa tabela. Então, o produto A ele tem um custo de material de 5,5 e um valor de venda de 45, o produto B de 7,25 e um valor de venda de 50, e o produto C de 4,8 e o valor de venda de 43. Vale lembrar que esse custo é o custo do material direto, então é o custo com a matéria-prima da produção desse produto, e não em si com a parte de fabricação. O objetivo do engenheiro é realizar um planejamento que maximize o lucro da empresa, que é definido como lucro é igual a receita menos custo. Então, o lucro seria 45 vezes XA mais 50 vezes XB mais 43 vezes XC. Né? X, A, B e C são as quantidades dos produtos A, B e C a serem produzidos. E esses valores que estão multiplicando são os valores de venda desses produtos. Então, seria isso menos o custo com material direto, que seria 5,5XA mais 7,5XB mais 4,8XC, menos o CPQ, que é o custo de produção, que ele não é o não linear da história, e que ele vai ser, que é aquela primeira equação que a gente mostrou lá na frente. A capacidade máxima da fábrica é de 4.000 unidades, porém a empresa só consegue distribuir 3.500 produtos para suas 5 lojas. Os custos totais não podem ultrapassar R$50.000, tendo em vista que o orçamento da empresa é limitado. Além disso, sabendo que a demanda por produtos do tipo C é a maior, a empresa definiu como política que cada loja deve ser abastecida com pelo menos 100 produtos desse tipo. Então, para as 5 lojas, tem que ter pelo menos 100 produtos desse tipo. Então, resumindo isso, que seriam nossas principais restrições, a gente teria que a capacidade máxima é igual à somatória de todas as quantidades, seria o meu Q, que é a capacidade que eu estou definindo. A minha distribuição é Q menor ou igual que 3.500 e os custos totais 5,5XA mais 7,5XB mais 4,8XC mais o CPQ tem que ser menor ou igual que 50.000. A demanda de C, XC, tem que ser maior ou igual que 5 vezes 100, que é o limite mínimo por loja, 5 é a quantidade de lojas. E aí, modelando o problema, né, a gente tem a nossa tabelinha de custos de material direto e o valor de venda. E a gente vai usar isso para fazer a nossa função objetiva. Nossa função objetiva, a gente já vai fazer a subtração de valor de venda menos o custo de material direto. E a função objetiva é 39,5XA mais 42,75XB mais 38,2XC menos CPQ, né, sujeito a. A gente tem as restrições de capacidade máxima de distribuição, custos totais e demanda de C, e XA, XB e XC são inteiros, onde XA, B e C são quantidades dos produtos A, B e C produzida e Q é a quantidade total de produtos a ser produzida. E aí a gente tem nosso problema modelado, né, que é maximizar Z, que é igual a 39,5, XA mais XB, aquele mesmo problema que a gente tinha anteriormente, só que a gente tem a questão que ele não é linear. O CPQ, que é o custo de produção, ele é não linear e ele varia de acordo com os intervalos de Q, que é a quantidade que eu estou produzindo. Falando um pouco sobre a formulação de um problema não linear genérico, né? Então a gente não conhece a função,
Para linearizar uma função f de x, a gente vai pegar o valor dessa função nos pontos de quebra, que a gente definiu aí como QK. Esses pontos de quebra, o valor da função nesses pontos de quebra multiplicado pelo coeficiente u, que é esse coeficiente que vai dizer a proporção do valor dessa função que vai estar contribuindo na minha função geral, na minha função linearizada. E a gente acrescenta restrições como x, que seria também igual à multiplicação desse u, né, desse coeficiente, vezes o ponto de quebra. O somatório de todos os u's eles tem que ser igual a 1, né? E aí a gente também vai ter que acrescentar, nesse caso, como é um problema genérico, a gente não sabe se a função é côncava ou convexa. Caso ela fosse e a gente fosse maximizar e minimizar, a gente não precisaria utilizar o y. O y é apenas um artifício para garantir a adjacência dos pontos, para que a gente não fique com proporções em pontos diferentes, né? Então, a gente vai pegar o somatório desses y também vai ser igual a 1. A gente tem que o 0 tem que ser menor ou igual que o y0. O k, né, que seria o k, que seria de algum y, tem que ser igual ao y de k menos 1 mais o yk. O r, que seria o último y, tem que ser menor ou igual que o yr menos 1. Né? Todos os u's eles têm que ser maior ou igual que 0. Os yk tem que ser pertencente aos binários, então ele só pode ser 0 ou 1. E aí, para o nosso problema, a gente tem a linearização de CPQ. Então, a gente tem que CPQ são nesses intervalos e a gente vai definir os pontos de quebra. Então, como a gente tem intervalos bem definidos, que seria de 0 a 1500, de 1500 a 2000, de 2000 a 3000, de 3000 a 4000, então já facilitou. Nosso problema é apenas um problema de linearização. Ele não é de separação, por quê? Porque ele não envolve multiplicações de variáveis diferentes. Então, se a gente envolvesse multiplicações de duas variáveis, a gente teria que separar esse problema para deixar cada termo com uma variável só. Então, nesse caso, a gente teria separado a função e iria acrescentar a linearização dessa função para poder resolver o problema como um problema linear. Porém, o nosso problema, como eu já falei antes, é um problema apenas de linearização. Então, a gente vai continuar a resolução do problema da forma sem precisar separar. Então, a gente vai definir os pontos de quebra, que seria Q, e a gente tem os pontos, né? Como a função já está bem definida, como eu tinha falado, nós temos o ponto 0, 1500, 2000, 3000 e 4000. E o CPQ, né? Que seria o valor desses pontos substituídos nas suas respectivas funções do seu intervalo. Então, a gente teria que CP0 seria igual a 0, CP de 1500, que seria o primeiro ponto de quebra, seria 14.250, o de 2000 seria 18.750, o de 27.000, ou de 3.000 seria 27.250 e o de 4.000 seria 34.750. E evoluindo no problema, como é que ficaria a nossa linearização? Então, primeiro a gente tem o nosso CP, né? Como é que ele ficaria? A gente teria que o CPQ seria igual ao 0 multiplicado pelo CP0, que seria o valor da função no ponto 0, mais o 1 multiplicado pelo CP1500, que seria o valor da função em 1500, o 2 vezes o CP2000, o 3 vezes o CP3000 e o 4 vezes o CP4000. Né? O CPQ seria igual a 0. Então, resumindo isso, né? A gente está substituindo agora os valores das funções. A gente tem que o CPQ seria igual a o 0 vezes 0, mais o 1 vezes 14.250, mais o 2 vezes 18.750, mais o 3 vezes 27.250, mais o 4 vezes 37.750. Por sua vez, a gente vai acrescentar a restrição dos pontos, que seria Q, né, que seria o ponto da função, definido como ótimo, né, no caso, que a gente vai acrescentar na função objetivo, seria igual o 0 vezes 0, mais o 1 vezes 1500, mais o 2 vezes 2000, mais o 3 vezes 3000, mais o 4 vezes 4000, que seria justamente esse coeficiente u multiplicado por cada ponto de quebra. Então, a gente teve 5 pontos de quebra, que seria do 0 até o 4000. Sujeito A, né? Então, são todas as outras restrições. A gente vai acrescentar a restrição, essa primeira restrição, que é do 0
o somatório dos u's tem que ser igual a 1, o somatório dos y tem que ser igual a 1. Então, depois a gente vai acrescentar aquela questão, né, da adjacência, que seria o 0 tem que ser menor ou igual que y0, o 1 menor ou igual que y0 mais y1, o 2 menor ou igual que y1 mais y2, o 3 menor ou igual que y2 mais y3, e o 4 tem que ser menor ou igual que o y3. A gente tem que os u's, né, o k, tem que ser maior ou igual que 0, para k variando de 1 até 4. O yk tem que ser pertencente aos binários, para k variando de 0 até 3. Né? Então, no k, o k varia de 0 a 4, e no yk, o k varia de 0 a 3. Então, essas restrições que a gente acrescentou, parte delas foram de garantia de adjacência. Né? Então, você vê que a maior parte realmente foi de garantia de adjacência. Finalmente, o problema modelado e linearizado fica maximizar, né, a nossa função objetivo, que seria justamente 39,5 vezes xa mais 42,75 vezes xb mais 38,2 vezes xc, menos o nosso custo de produção. O nosso custo de produção, a função custo CPQ, ela é essa função. Então, seria o 0 vezes 0 mais o 1 vezes 14.250, que isso seria justamente o quê? Seria a multiplicação dos coeficientes u vezes o valor dessa função no ponto de quebra. Então, sujeito a, e aí a gente tem todas as restrições do nosso problema, né? A gente tem a restrição da capacidade máxima, xa mais xb mais xc igual a q, distribuição, que seria q menor ou igual que 3.500, dos custos totais, que seria o somatório dos custos todos, teria que ser menor ou igual que 50.000, e da demanda, que seria xc tem que ser maior ou igual, demanda de C, né? Que xc tem que ser maior ou igual que 500, que seria 5 vezes 100, que seria 100 para cada loja. As restrições abaixo, né, o restante, seriam todas as restrições referente ao problema de linearização, certo? Então, que são as restrições que a gente explicou anteriormente. Além disso, xa, xb e xc são inteiros, né? Então, que foi aquilo que a gente já tinha colocado também no início. Bom, e mostrando aí um pouco como a gente modelou o nosso problema no solver, né? A gente tem primeiramente as nossas variáveis de decisão, que são as quantidades dos produtos, né? Tanto o valor planejado, que seria o agregado, seria o nosso Q, quanto os valores dos produtos A, B e C, né? Quanto eu vou produzir de cada um desses tipos de produto. A gente tem também a variável U, né? Que é aquele fator que está multiplicando o valor da nossa função e o nosso ponto de quebra, né? Então, a gente tem o UI, que o I varia de 0 até 4, que é a nossa variável, o nosso solver também vai ter que encontrar esse valor. A gente tem o Y, né, que também é aquele artifício, né, que a gente vai usar para garantir a nossa adjacência dos pontos. Né? Então, focando um pouco mais nos dados, a gente tem o valor de venda, né, o valor de venda de A, de B e de C, que é 45, 50 e 43, os custos de matéria-prima, né, que é 5,5, 7,5 e 4,8, e os custos de produção, que na parte de custeio de produção, a gente tem justamente aquela parte que não é linear, que é por isso que a gente usa o U e o Y. Né? Então, a gente tem aqui os pontos de quebra da nossa função, né, para tornar ela linear. Então, a gente tem esses pontos de quebra e o valor da sua função, que já está o ponto de quebra substituído na sua respectiva função. Né? Naqueles intervalos, a gente tinha uma função para cada intervalo de ponto de valor de Q. Então, a gente definiu os pontos de quebra, substituiu eles nas suas respectivas funções e calculou o valor deles. Né? Então, a gente tem também o total, né? O total do valor de venda, é o somar produto dessa linha, que é a linha do valor de venda, com a linha das minhas variáveis. Assim, a mesma coisa para o custo de matéria-prima e o custo de produção, que está multiplicando os pontos de quebra vezes o valor de U, que é justamente o meu fator, que vai dizer a proporção do valor da função nesse ponto de quebra. Com relação às minhas restrições, a gente tem a primeira restrição a capacidade de transporte, né? Então, a gente tem que o Q, que é o valor planejado, tem que ser menor ou igual que 3.500. A gente tem também a quantidade produzida, que o Q tem que ser igual a XA, XB e XC. Logo, Q menos XA, XB e XC tem que ser igual a 0. Né? Então, a gente também tem o somar produto aqui. Com relação aos custos totais,
a gente tem que 5,5, né? Todos esses custos aqui que são os custos de mão de obra, de matéria-prima, né? De material direto, e esses aqui que são os custos do ponto de quebra em si, que são os custos de produção, eles multiplicados pelas minhas decisões lá em cima, tem que ser menor ou igual que 50 mil. Então, o somatório de todos os meus custos tem que ser menor ou igual que 50 mil. E a quantidade de item C, né, que é essa última restrição da fábrica aqui, tem que ser maior ou igual que 500. Por quê? Porque é 5 vezes 100, né, que a gente já tinha falado anteriormente, é a nossa restrição de C. Com relação às restrições do problema em si de linearização, a gente tem que o valor planejado Q, né, que é justamente esse valor aqui, o valor planejado Q, ele é igual à multiplicação dos pontos de quebra vezes os seus respectivos coeficientes U. Portanto, o valor Q menos essa multiplicação do ponto de quebra vezes o U vai ter que ser igual a zero. Com relação ao somatório de U, né, o somatório dos U's eles tem que ser igual a 1 e o somatório dos Y's também. Com relação às restrições de garantia de adjacência, a gente tem para os 5 pontos, né? Primeiro, o U0, né? Tem que ser menor ou igual que o Y0, né? Então, o 0 menos Y0 tem que ser menor ou igual que 0. E assim a gente faz para o segundo ponto de quebra, que seria 1.500, 2.000, 3.000 e 4.000. Então, a gente tem o somar produto dessa linha com a linha das minhas variáveis, das minhas decisões. Tudo isso tem que ser menor ou igual que zero. Minha função objetivo é simplesmente a soma dos meus valores, né? Tanto o valor de venda, que seria a minha receita, o meu custo de matéria-prima, é o meu custo de material direto, e o meu custo de produção, que é o custo que varia de acordo com o meu Q. Configurando o solver, nós vamos em dados, né? Solver, e vamos primeiro definir o objetivo. Então, minha função objetivo está na célula B1. Né? Vou colocar maximizar, alterando as células variáveis, que são as células que eu decidi com minhas variáveis de decisão. E vamos adicionar as restrições. Então, a gente tem essa primeira restrição, que é a restrição de capacidade de transporte. A segunda, que é de quantidade produzida. A terceira, que é de custos totais. A quarta, quantidades de item C. A quinta, sexta e sétima restrição, como é todas de igualdade, então nós podemos acrescentá-las todas de uma vez. E as últimas restrições, como são de menor ou igual, também podemos acrescentar todas de uma vez. Além disso, a gente também vai acrescentar o y, que ele tem que ser binário. E vamos acrescentar, por fim, a quantidade de produtos, que tem que ser inteiro. E assim vai ficar o nosso solver. A solução do meu solver, né, é essa seguinte. Então, a minha função objetivo teve valor de 106.785,25 reais. O valor total agregado, né, o meu Q, é 3.500. A quantidade de produtos A, B e C que eu vou produzir é, respectivamente, 1.319, 521 e 1.660. Então, a resposta do nosso problema é que o engenheiro de produção deve planejar, ajustar a capacidade da fábrica para fabricar 3.500 produtos da família ABC. Para maximizar o lucro da fábrica, deve ser produzido 1.319 itens do tipo A, 521 itens do tipo B e 1.660 itens do tipo C. E o lucro total da fábrica foi de R$ 106.758. Então é isso, galera. Eu espero que esse problema tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a linearização de funções não lineares, né? E até a próxima aula. Se inscreve no canal e dá um like no nosso vídeo.